paz do Senhor, queridos, sejam muito bem-vindos para mais uma edição do nosso Pod Life, o seu podcast semanal favorito. E eu tô aqui novamente com meu amigo Nick, beleza, Nick? Como é que você tá, meu mano? Tudo bem? Tudo bem. Como que foi as férias? Cara, foi muito bom, mas confesso que eu senti falta daqui, viu, velho? Como não sentir, né, Nick? Hoje eu fui na casa da minha sogra e a funcionária que tava lá falou assim: Henrique, será que eu fiz alguma coisa errada? Porque eu me inscrevi no canal, mas nas duas últimas segundas-feiras não tiveram a edição do Pod Life. Falei, não, Mira, calma, porque a gente tava de férias. Mas agora a gente voltou. Tamo de volta, pessoal. Total, né? Tamo de volta, graças a Deus. É sério, mano, eu senti falta de verdade, Henricão. Eu também. Senti falta de sentar do seu lado aqui, mano. Para com Mas isso. tamo de férias. A gente voltou aí. Opa, confundi tudo. O Nick aqui. é assim, né? É porque é o nosso colírio, né? Eu não vou falar De quem que é o novo? nosso convidado ainda não, né? Mas é o nosso colírio, é um cara bonitão, é ponta firme, né? Desse jeito. Mas, pessoal, muito animado pra esse ano aí de 2023. Eu sei que vai ser um ano abençoado aí. Em nome de E vamos com Jesus. tudo. Pod Life esse ano só vai ser uma bênção, pessoal. Se Deus quiser. E Nick, o pessoal de casa já sabe, mas nós sempre iremos repetir aqui. O que eles precisam fazer antes da gente começar a entrevista de hoje? Pessoal, dá sua curtida aí, se inscreva no nosso canal, ativa as notificações para quando a gente lançar um episódio novo, o iPhone automaticamente já mandar uma notificação para você. Segue nosso Instagram, vai estar aí na descrição, tá bom? Tamo junto. Isso aí. Sem mais delongas, Nick, quem a gente tá recebendo pro bate-papo hoje? Antes de você falar, olha, eu vou dizer que eu já escutei parte do testemunho e de fato é impactante. E digo mais, recebemos muitos pedidos para que essa pessoa estivesse aqui no Pod Life também. Sim, Quem é? É verdade, porque quando eu escutei um pedaço do testemunho dessa pessoa, já veio umas 3 pessoas de uma vez em mim e falou assim, essa pessoa pro Pod Tem que Life chamar. vai ser perfeito. E literalmente, quando eu escutei, eu arrepiei todo, cara. Muito forte, uma pessoa muito especial, com um talento assim sobrenatural. E com vocês, Taunay Viana. Ê, viva! Meu Deus, gente, eu já nem sei mais o que dizer. Depois de tudo isso, vocês me apertam sem me abraçar. Tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigado por todos que indicaram aí. Não sei quem indicou, mas, gente, muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. A vocês que me convidaram e ao pastor que liberou e teve essa ideia desse projeto lindo. Eu creio que vai alcançar muitas vidas para a honra e glória de Jesus. Amém. E quando eu falo isso, Taunay, é porque, de fato, quando você subiu aqui no púlpito, eu não sei se para você que não é do nosso ministério, para você que não esteve aqui, a Taunay veio nos visitar, né? Achou a nossa igreja e aí ela teve a oportunidade, ela veio louvar e contou o testemunho dela. Eu confesso que eu fiquei arrepiado porque é importante a gente ver testemunhos do que é o agir de Deus, né? E testemunhos de vitória. Então a Taunay vai contar um pouquinho pra gente e eu já queria começar perguntando, Taunay, de onde você veio? Quantos anos você tem? Conta um pouquinho de você pra gente. Com prazer. Eu tenho 21 anos, por enquanto. Dia 30 de março é meu aniversário, gente. Fica aí, já tá chegando. Fica a dica, né? Fica a dica. Deixa Deus usar vocês. Sim, deixa eu ver o que mais. Eu sou do Brasil. Nascida em São Paulo, capital. Criada em São Paulo até os meus 6 anos. E terminada de ser criada, é assim que fala? A continuação da sua criação. Da minha criação foi em Araraquara, onde eu morei até eu vir pra cá. Uau, então, paulistana, Paulistana, exatamente. é isso. Você sabe que eu também nasci no estado de São Paulo, mas foi uma cidadezinha pequenininha, Mairiporã. Achei que você era baiano, mano. Mairiporã, eu conheço. Você conhece Mairiporã? Aham. Lugar cheio de morro. Quer um lugar que tem morro, vai pra Mairiporã. Mas é um lugar que tem muito verde, muita árvore, muita natureza, muito legal. Mano, eu tenho uma mistura muito grande. Nasci em São Paulo, com acho que 6 meses de vida, eu fui morar na Bahia, né, pra minha avó me criar, minha mãe é mãe solteira. Lá eu vivi até os 8 anos de idade, e aí voltei para São Paulo, depois com 13 anos eu fui para Minas, fui para Uberlândia, e lá eu fiquei até me casar e chegar aqui na América, que vocês já conhecem a história. Pessoal, pensa numa pessoa que gosta de pimenta, é esse Henrique. Não, é pimenta. É baiano todinho. É baiano, né, ele. gente? É Não baiano tem jeito, todo. não. Gosta de pimenta, Taunay?
Olha, quando eu era pequena eu gostava. Agora eu não gosto tanto porque eu acho que ela tira um pouquinho do resto do gosto da comida. Aí eu só sério? sinto o gosto da comida, eu fico brava porque eu não sinto sal, Eu não sinto concordo açúcar, com não ela. sinto mais nada. Uau! Eu fico um pouco nervosa. E Taunay, então você nasceu em São Paulo, Sim. morou em Araraquara, né? Foi criada em Araraquara, né? Isso até você chegar aqui, que você vai contar pra gente como que surgiu essa questão de chegar aqui. E você nasceu em um lar evangélico, você foi pra igreja quando? Quando começou essa sua caminhada com Cristo? Sim. Então, quando eu nasci, meu pai ele já era pastor. E toda a minha família é evangélica, né? Na verdade, a família próxima, assim, que eu digo, sabe? Sempre tem nos relativos aqueles que são mais, né? Sim. Exato. Mas a maior parte era sempre evangélica. Eu fui criada, assim, na igreja, indo na igreja praticamente todos os dias. A Sou filha do grata a Deus por pastor. isso. A filha do pastor. Obrigada a Deus. E... E é isso, eu sempre fui criada na igreja evangélica. A primeira vez que eu estive em uma casa, em um lar, com pessoas não evangélicas dentro, foi aqui nos Estados Unidos. Uau. E Sério? qual é a sensação de ser filha do pastor? É muita pressão, assim? Porque muita gente não gosta de ser filha do pastor. Gente, eu tava falando isso com a minha amiga hoje. Eu acho que depende... Na verdade, não depende. Acho que todo filho de pastor é bem cobrado. Eu ia falar, depende de verdade. qual Ele tem- tipo ele de tem- ele tem pastor. que ser Tipo, um se for um pastor de bola de exemplo, né? neve. Ele tem que ser um exemplo e uma referência. Sim. Eu acho que tem muito essa cobrança de ser exemplo, ser referência. E não só no sentido espiritual, mas em tudo que faz. Seja no É. caminhar, seja no vestir, seja no falar. Então, querendo ou não, tem uma pressãozinha ali no filho A do pastor. cobrança é extrema, Exato, né? uma cobrança extrema. É por isso que, infelizmente... Ou talvez, olha eu falando é por isso. Não totalmente por isso. Não só por isso, mas esse é um dos motivos pelo qual muitos filhos de pastor, infelizmente, acabam se desviando. Muitas vezes eles não aguentam a pressão e, Yeah, né? desse jeito. Infelizmente. Fora a questão de que o mundo, ele corre atrás justamente dessas pessoas que, teoricamente, são influência, né? Exato. Porque, querendo ou não, o filho do pastor, ele é uma influência ali naquela igreja para os demais jovens, né? E aí depende, você vai querer ser usado como uma boa influência ou como uma má influência. Então isso é realmente importante. Eu acredito que é uma Muito luta verdade. muito que diária, né? Exato. Eu acho que a Maluco. opressão do inimigo, assim, na vida dessas pessoas, eu acho que é maior ainda, Sim. sabe? Eu acho que é maior. Sim. Porque um cristão, eu falei com a minha amiga, um cristão em si, ele já tem ele já é perseguido pelo inimigo. Sim. Agora, o filho de pastor, ele é perseguido pelo inimigo e pelos irmãos da igreja. Pela- Pelos que não são, entende? A vizinha que nem sabe o seu Ah, nome, nossa. talvez, sei lá, ela não é a filha do pastor. Entende? desse jeito. Então ele tem uma certa cobrança. Por isso que eu acredito também que a obra que Deus faz na vida deles é Aham. grande. Mas Sim. Deus fica com dó, fala assim: meu filho, você sofre tanto que eu vou te abençoar, você vai ser usado. Tem que servir pra alguma coisa, Uau. mas E o- vale a pena. E o filho do pastor, ele tem que saber cantar, pregar, dançar E ser bonito. e ser bonito. Exato. Sim. Eu vi esses dias que Boa. todo filho de pastor é bonito. Eu falei, gente, é pressão Deus. demais. Muita pressão. São muitos Muitos pré-requisitos, né? pré-requisitos. É aquela coisa, tipo, Jesus amado. querendo alcançar a perfeição, entende? O filho do pastor tem que ser perfeito. E Uau. E de qual igreja que era? Uma bem rígida, Assembleia de Deus. Ah, glória a Deus. Então você tá no... É da mano, Bleia. Ó o mistério, é da Bleia, né? Tá. Tá doido. Eu gosto da Assembleia, mano. Eu gosto. Quando eu mudei pro Brasil, porque pra quem não sabe, eu nasci aqui e com 4 anos de idade eu fui pro Brasil, lá pra Minas Gerais. Minha mãe é paulista e meu pai é mineiro. Então eu morei em Minas minha vida toda lá. Você nunca foi árabe, não, Nick? Eu Tá sou cara de descendente, eu árabe. sou descendente de judeu. Acho Ah, provável. tem cara por de causa judeu disso, também. Eu acho que Judeu. por isso. Mas eu sempre fui da Bleia. Aí depois passou algum tempo, eu fui de outra igreja, do apóstolo Walter. Logo tá aí com a gente, se Deus quiser. Se Deus E aí quiser. voltei para os Estados Unidos e hoje estou na Assembleia de novo, novamente. Mas é um lugar que eu amo. Eu amo. Eu nunca fui muito fã da Assembleia de Deus por conta das oportunidades. Eu sempre achei que a Assembleia de Deus dava oportunidade demais. Então você tinha cultos ali de 4, 5 horas, aí todo mundo subia. Assim, eu tô confessando, viu, gente? Era o meu pensamento antes. Eu converti numa igreja de comunidade, Sim. né? Igreja estilo Igreja Batista. Então era aquela coisa toda, mas eu sempre tive um pezinho no pentecostal. Eu sempre gostei desse avivamento, Sim. essa questão fervorosa de orar e tudo mais, e expulsar demônio, aquela coisa
coisa toda. Eu não gosto de entrevistar demônio, mas expulsar é bom. Porque você se torna um canal de Deus na vida daquela pessoa, se torna uma bênção. E aí, quando eu cheguei aqui na igreja que o pastor Anderson e a pastora Tatiana lideram, era o outro visual, né? Não sei se você sabe, o nosso estúdio aqui ele é justamente no altar da igreja. Então, imagina tanto que esse lugar aqui é abençoado, né? E aí, eu lembro que tinham só 2 televisõezinhas e eu sempre fui o cara da mídia, né? Sempre gostei muito. Aí eu falei, ai, meu Deus, oh Deus, eu queria tanto um telão de LED. Aí o pastor Anderson manda pôr um telão de LED. Aí me ganhou. Que bênção. E aí, hoje eu sou assembleiano roxo. Glória a Deus. Hoje eu nem Pessoal, falo mais graça e paz, o é Henrique- paz do Senhor. O Henrique vem aqui pra igreja, gente, começa a rodar assim, parece um aviãozinho rodando. Tá crente o menino, tá crente. Mas, enfim, o foco aqui é a nossa entrevistada. E aí, muitas pessoas já conhecem o seu testemunho, né? Conta pra gente um pouquinho de como que foi esse seu crescimento na igreja até acontecer o que aconteceu. Ok. Então vamos lá. Como eu falei, eu fui nascida e criada na igreja, né? E num desses lindos dias na qual eu estava no culto, era uma terça-feira, culto de ensino, acabou o culto, todo mundo foi embora. E eu sempre fui muito apegada com o meu pai. Eu sou o número 7, são 7 filhos, eu sou a caçula. Really? Sim. Seu pai tem 7 filhos? Yes. E a família é grande, né? Então, nós estávamos lá no culto, acabou o culto, todo mundo foi embora. E eu fiquei na igreja com meu pai, apenas eu, meu pai e mais um pastor conversando. E ali eles conversando, eu falei, papai, posso comprar um pedaço de pizza? Ele falou, pode. Eu atravessei a rua, porque tinha uma pastelaria, uma lanchonetezinha na frente da igreja. Comprei a pizza, voltei, ele ainda conversando. Eu falei, papai, posso ir embora? Ele falou, pode. Eu fui pra casa, morava na favela, mas favela assim, o pessoal sempre se protege, era bem pertinho ali da igreja, então não tinha problema nenhum. E eu fui pra casa, e quando eu estava chegando em casa, eu encontrei com a minha irmã. E a minha irmã, ela falou assim, Nai, vamos comigo na vizinha entregar uma caixa de sapato que a mãe pediu? Eu falei, vamos. Chegamos na vizinha, chamamos, entregamos a caixa de sapato. E ela abriu o portão, mas quando ela foi fechar o portão dela, sabe quando o seu portão emperra no chão? Uhum. Não sei se vocês já passaram por essa situação, tem que ser muito Sim. pobre, mas com todo respeito. Aqui, ó, tem que ser muito pobre. Mas... Quando eu fui criado na Bahia, a casa da minha avó era de pau a pica, era de barro. Sim. Mas eu sei. Emperrou o portão dela no chão. E aí, no que emperrou, tinha um trinquinho na lateral. E aí ele saiu e o portão caiu. E dentro da casa dela tinha um cachorro da raça Pitbull. Meu Deus. No momento em que o portão caiu, o Pitbull veio pra fora. Só que, logo na porta, no espacinho entre a porta, estava minha irmã e a dona do Pitbull, elas entraram na frente. O Pitbull passou por dentre as pernas delas e veio na minha direção. Eu estava mais afastada, porque os meus pais sempre me falavam pra não ficar próxima das casas que tem cachorro. Sim. Só que, no período da tarde, eu estava brincando com o cachorro, ele me conhecia. Porque a dona do Pitbull era minha tia. Uau. Aí, no período da noite, quando ele veio em minha direção, eu achei que fosse por conta da pizza na minha mão. Porque ele correu diretamente pra mim. Então eu joguei a pizza pra ele, mas num sentido longe de mim. Ele estava vindo nessa direção, eu joguei pra cá. Ele não olhou pra pizza. Ele simplesmente continuou vindo em minha direção. Na época eu tinha cabelo longo, era naquela época que as mulheres da Assembleia não podiam cortar cabelo, sabe? Então meu cabelo era bem longo. E aí, conforme o cachorro veio, ele tentou... Eu olhei pra trás pra ver se tinha alguma coisa atrás de mim, ou... Eu não sei até mesmo o motivo pela qual eu olhei, mas eu acredito que seja isso, pra tentar desviar. E ali, conforme ele viu, ele veio em minha direção, ele tentou morder o meu pescoço. Na época, o meu cabelo tava bem solto ao redor do pescoço. E conforme ele tentava morder o pescoço, meu cabelo ia laceando a boca dele de forma que ele não conseguia morder. E ele vendo que não conseguia morder o pescoço, ele cravou o dente na minha cabeça. Jesus. Meu E eu era Deus. bem pequenininha e ele era enorme. Então, Você tipo, lembra a não foi idade que difícil. você tinha? Eu nesse tinha período? 6 anos de idade. 6 Meu anos. Deus. Sim. Era uma criança muito pequena. Exato. E gente, eu tenho 1,5 m. Imagina com 6 anos. Meu Deus. Eu era muito pequenininha. E ali ele mordeu e não soltava mais. Porque não era aquela mordida e solta. Ele morde, ele crava e Geralmente ele o fica, né? Pitbull morde e fica. Uau. E aí batiam nele, faziam de tudo, ele não parava. A dona do Pitbull, ela tentou me abraçar pra me socorrer, porque a minha irmã tinha corrido pra chamar minha mãe. No que ela tentou me abraçar pra me socorrer, ela olhou pra minha cabeça e desmaiou. E ali ficou apenas eu, o cachorro, e ela desmaiada no chão, e minha irmã indo chamar minha mãe. E dentro da casa dela, o filho dela tinha ouvido a gritaria. Ele veio pra fora e vendo o cachorro em cima de mim, ele pegou o cachorro pelas costas e levantou. Só que conforme ele levantou, tirou o cachorro do chão, o cachorro não abriu a boca dele. Continuou preso. Ele escalpelou
todo o couro cabeludo. Então ele fez exatamente esse movimento. Eu posso tirar? Sim. Ele fez exatamente esse movimento e arrancou tudo. Exatamente como eu tirei a peruca. Só que ele arrancou o cabelo, arrancou pele, arrancou veia, arrancou carne e ficou apenas no crânio da minha cabeça. Então aí o que aconteceu? Tinha gente na rua, mas ninguém tinha coragem de chegar até mim. Então eu fui andando pra casa. E no que eu estava andando pra casa, eu tentei abrir os olhos porque tinha muito sangue, eu sentia meus olhos pesados com sangue, tipo, eu tava toda coberta de sangue. E aí eu abri os meus olhos e vi a minha mãe correndo em minha direção com uma toalha verde. Ela me pegou no colo. A segunda vez que eu olhei pra toalha, a toalha era vermelha de sangue. Era muito sangue. E aí, na hora que minha mãe me pegou, desesperada, minha mãe, ela é aquelas mães bem apavoradona, bem... Super protetora. Exato. Ela me pegou no colo e falava, mamãe, não chora, não tá doendo. Vamos pra casa? E ela chorando. Eu falei, mãe, o que foi? Tá tudo bem. E ela chorando. Tinha um carro, isso foi um pouquinho ali pro meio da rua, na esquina era a minha casa. E ali na esquina tinha um carro parado. Minha mãe entrou no carro, pediu pra que levasse a gente pro hospital. E dentro do carro, minha mãe chorando e eu, sem saber o que fazer, pedia pra ela se acalmar, mas ela não se acalmava. E eu não sentia nada. Então, pra mim, eu sabia que tinha acontecido algo porque eu via o sangue. Mas eu não tinha noção da proporção, gravidade, né? da gravidade que era o acidente. E eu falava, mamãe, tá tudo bem, fica calma. Só que ela não se acalmava. Eu fiquei com medo dela desmaiar, como a minha tia desmaiou. E eu fechei os meus olhos naquele momento e falei, Deus, me dá uma solução. O que eu faço pra acalmar minha mamãe? E ali eu lembro que eu ouvi uma voz na minha cabeça falando, canta. Só que no momento que você tá naquele desespero, você não pensa no que cantar. Eu pensei, mas meu Deus, eu vou cantar o quê, né? E aí eu chamando a minha mãe, falava, mamãe, eu já sei o que eu faço pra te acalmar, vamos cantar? E ela chorando, mãe, canta comigo. E ela chorando, mãe, por favor, canta. E ela chorando. Falei, quer saber, mãe? Eu vou começar. E quando a senhora conseguir, a senhora me acompanha. Na hora que eu decidi começar, eu lembrei de um hino da harpa, o 212. E eu comecei a cantar pra ela. Olha que interessante, eu sempre digo isso quando eu tô pregando. Muitas vezes, a gente tem planos, projetos, e a gente fica só pedindo pra Deus, só pedindo pra Deus, só pedindo pra Deus. E com medo, achando que Deus ele não vai prover ou algo do tipo, a gente não tem fé suficiente. Mas a partir do momento que a gente dá o primeiro passo, ou até mesmo toma a decisão de começar, o Senhor ele provê o resto. Eu percebo isso porque eu dei o primeiro passo, eu falei, eu vou começar. Até o momento, eu não tinha nada na minha cabeça. Quando eu falei, eu vou começar, veio o hino. E eu comecei a louvar. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. Grava a letra desse hino porque é muito importante. Eu não sei como que aquele hino chegou, mas a letra era especialmente para nós. Os guerreiros se preparam para a grande luta, mas é Jesus o capitão que avante os levará. E ali nós fomos pro primeiro hospital, chamado Sorocabana, e o médico, ele olhou para mim e ele só olhou assim por cima da minha cabeça, olhou pra minha mãe e falou, mãe, nós vamos levar ela pro Hospital das Clínicas, porque eu não posso nem mexer. O Hospital das Clínicas, ele é o maior hospital da América Latina, centralizado ali em São Paulo. E ele é um hospital muito bom. Só que a maioria dos casos que vão pra lá são casos gravíssimos, tá? Entre vida ou morte. Então minha mãe sabia, a questão era pior do que a gente já imaginava. E ali nós fomos numa ambulância e fomos pro hospital. Chegamos lá no hospital, eu tinha que escolher. Nisso, meu pai ficou sabendo da história e foi correndo com o carro lá no Hospital das Clínicas. Nos encontramos lá e eu fui direto pra UTI. E os meus pais perguntaram pra mim com quem que eu gostaria de ficar, porque só podia um acompanhante. A minha mãe, ela é bem espaventada. Então eu falei, eu vou ficar com meu pai, porque meu pai ele é mais calmo, né? Então eu falei, vou ficar com meu pai. E ali, quando eu estava na UTI, o meu pai me chamou e falou assim, filha, eu deitada, ele comigo no meu lado, falou assim, filha, o pai precisa te contar uma coisa. Eu falei, o quê? Ele falou, olha, isso aconteceu no dia 16 de outubro de 2007, na terça-feira, mas 2 dias antes, no domingo, dia 14, nós havíamos acabado de encerrar uma campanha de 21 dias, tipo campanha de Daniel. Sim. E ali naquela campanha, Deus usou alguém para falar com o meu pai e disse assim, olha, se preparem, porque vocês vão passar, a sua família vai passar por uma prova muito grande, muito difícil.
Mas não se preocupem, porque eu estarei cuidando de vocês. Eu estarei com vocês, então Ali não precisa se preocupar. O Senhor já estava avisando, alertando. Então ali o Senhor já estava avisando. E ali o meu pai falou, olha, Deus nos avisou que isso iria acontecer. E o meu pai, ele é uma pessoa assim, eu admiro muito ele. Ele é meu exemplo, assim, quem eu quero ser espiritualmente dizendo. Como se tudo estivesse virando de ponta cabeça, ele lá assim, ó, bem pleno, bem calmo. Deus nos avisou que isso iria acontecer. Vai ter momentos, e eu vou te falar, falando com uma criança como se fosse uma adulta. Vai ter momentos aqui dentro do hospital que você vai sentir medo. Vai ter momentos que você vai sentir dor. Vai ter momentos que você vai querer perguntar pra Deus por que isso tá acontecendo com você. Mas quando esse dia chegar, o dia da dor, o dia do sofrimento, eu não quero que você reclame. Eu não quero que você questione por que isso tá acontecendo com você. Eu quero que você adore. E ali naquele momento eu olhei pro meu pai e falei, pai, eu não tô te entendendo. Ele falou assim, sabe os hinos que você aprendeu a cantar na igreja? Eu falei, sei. Sabe a Bíblia que eu te dei? Sei. Sabe a oração que você aprendeu a fazer na escola dominical? Sei. Tudo que você puder, você vai usar quando você estiver se sentindo com medo, quando você estiver com dor, quando você estiver cansada. E aí eu falei, tá bom. Eu passei aqueles 3 meses no hospital. Todos os dias as enfermeiras, a minha cabeça ela era apenas um buraco, só que o meu rosto ficou intacto. E aí pedaços do meu rosto, como se estivesse assim se desfazendo, sabe? Os médicos então pegaram a minha cabeça e eles prendiam com linhas entrelaçadas para segurar, sabe? E as linhas entrelaçadas seguravam para que essas partes assim não caíssem. E aí, todos os dias elas pegavam um pote de pomada e viravam o pote na cabeça, naquele buraco. Elas enfaixavam a cabeça, elas furavam meu corpo cerca de 4 a 5 vezes ao dia pra dar soro e remédio, etc. Você também perdeu muito sangue, né? Perdi muito sangue, então eu tinha que estar sempre tomando sangue. E o mais interessante é que em todo esse momento, todos os dias, eu nunca chorei, eu nunca gritei, eu nunca dei nenhum tipo de trabalho com as enfermeiras. É tanto que elas brigavam para me atender. Porque eu era a única criança dentre lá, até mesmo os adultos, que não dava um pingo de trabalho. Aí é interessante que a minha psicóloga, ela um dia me chamou. Eu digo que sempre que a gente tá fazendo algo segundo a direção de Deus, o inimigo vem tentar nos parar por algo pra nos confundir. E essa psicóloga, ela me chamou e ela falou assim, Taunay, eu percebi que você gosta muito de cantar e você faz isso o tempo todo. Eu falei, gosto. Aí ela falou, mas você não precisa disso. Você não precisa cantar pra esconder a sua dor. Então... Ela tentou desconstruir aquilo que Meu seu Deus. pai tinha Exato. construído em você. Exato. E ela falou assim, você tem que chorar. Você tem que expor isso que você tá sentindo. E olha que é uma psicóloga, hein? Exato. Mas eu acredito que é isso que eles trabalham, sabe? Você se permitir sentir, entende? E ali eu olhei pra ela, eu sorri. E eu falei assim, doutora, você não entende. E aí, olha que interessante, eu acho que isso é muito forte. Uma criança de 6 anos conversando com um adulto e dizendo, você não sabe o que você está falando. E não apenas um adulto, ela estudou no mínimo 4, 5 anos pra falar, pra me aconselhar como ele estava aconselhando. E aí você vê uma pessoa que é praticamente ninguém, que no caso seria eu com 6 anos de vida, nada de experiência, dizendo, você não sabe. E com isso eu entendo que muitas vezes Deus ele usa o pequenininho pra confundir aqueles que acham que são grandes. Porque ali ela olhou pra mim e falou assim, mas Taunay, como assim? Me explica, por que eu não entendo? Eu falei assim, eu não canto só por cantar. Eu não canto porque as pessoas acham bonito ou porque as enfermeiras gostam que eu cante. Eu canto, olha que interessante, eu canto porque o meu pai mandou e eu aprendi pela Bíblia que eu tenho que obedecer ao meu pai. Mas não só por isso. Eu não sou boba, doutora. Eu fiz um teste. A primeira vez que eu senti dor aqui dentro do hospital, eu não queria tomar remédio porque eu sabia que remédio tinha gosto ruim. Eu não queria soro na veia porque eu sabia que pra eles me furarem ia doer a picadinha da agulha que eles me falavam. Então eu pensei, eu não tenho nada a perder. Por que não cantar, adorar e ver se o que meu pai falou funciona? E naquele dia, na primeira vez que eu senti dor, eu comecei a cantar. E no exato momento em que eu comecei a cantar, a dor começou a ir embora. Eu falei pra ele, daquele dia em diante, eu nunca parei de cantar. Porque eu entendi que enquanto eu estiver cantando, enquanto eu estiver adorando, o Senhor, Ele tá cuidando. E você, quanto criança, né? Se você viu que aquilo funcionou
E foi uma direção de alguém que é um espelho para você, era alguém que você Exato, confiava. exato. E eu percebo que na psicologia, principalmente quando pastores se formam como psicólogos ou cristãos se formam como psicólogos, eles enfrentam uma barreira muito grande porque eles não podem colocar o cristianismo dentro ali das terapias, dos momentos. Então, eles têm que ir meio que para aquela questão natural Quebrar. mesmo, entendeu? Então, é um desafio muito grande e aí a gente entende, né, a posição que essa psicóloga teve com você. Sim. Olha, tira toda a questão espiritual, põe a sua dor para fora e esse é o caminho. Sim. E aí talvez isso ia te trazer problemas gravíssimos. Exato. Mas aí é aquela coisa, né? Perdão, você ia falar Não, alguma pode coisa? falar, pode continuar. Mas aí é aquela coisa, vai de nós Sim. escolhermos. Porque, por exemplo, para um adulto, é muito difícil a gente encarar as coisas de Deus. Porque as coisas, para criança, por exemplo, criança não tem problemas, não tem provas, não tem nada para pagar, Não tem entende? maldade. Não tem maldade. Então a criança é muito fácil para ela imaginar, é muito fácil para ela acreditar no que ela não vê. Os adultos, como que a gente é? A gente é assim, se eu não trabalhar, eu não vou ter dinheiro. Já a criança, ela acredita que Deus pode jogar o dinheiro do céu. E é sobre isso que a gente precisa entender, que nós precisamos melhorar como adultos cristãos, entende? Porque a fé que uma criança tem, a fé que nós tínhamos quando crianças, talvez nós não temos hoje, entende? E pra mim era fácil, doutora, você não entende. Nunca que eu, na minha idade, ia falar pra doutora, doutora, na moral, você não sabe, você não faz ideia do que está falando. Nunca. Entende? Sabe que eu lembrei agora da passagem de Marta e Maria, quando recebem Jesus na casa, e é justamente isso. É como se o adulto fosse Marta, que se preocupa com os afazeres, tem as preocupações do dia a dia e tudo mais, e Maria como uma criança. Exato. Ela só queria adorar e estar com aquele que ela sempre ouviu falar e que ela sabia que era o próprio Deus ali, né? Olha Exato. que legal, que interessante. É muito interessante mesmo. E faz todo sentido, né? Mas foi muito gostoso e aquilo é algo que eu trago assim pra minha vida. Foi algo que eu levei durante todo o meu processo no hospital. E é algo que me ajudou muito, assim, sem comparação. Então, eu passei dentro do hospital, fiz cerca de 27 cirurgias. Uau. Uma das cirurgias que eu fiz chamava-se retalho microcirúrgico de grande dorsal, uma das mais importantes, na qual os médicos tiveram que retirar pele, veia e carne de outras partes do meu corpo para refazer a minha cabeça. Porque eu já não tinha mais cabeça, não tinha mais nada. Só que o interessante é que ele não podia pegar esses retalhos de corpo de outra pessoa, como uma doação, sabe? A minha mãe se ofereceu para doar e não foi aceito. Então, tinha que ser de mim. Os médicos fizeram a primeira vez, só que deu errado. O meu próprio organismo rejeitou. E Uau. aí, os médicos tiveram que remarcar essa cirurgia. Eles lixaram, onde eles tiveram que lixar a minha cabeça até chegar no crânio e refazer isso novamente. Então, nesse processo, nessa cirurgia, ela durou 12 horas. Eu fui a primeira a entrar no centro cirúrgico, entrei às 7 horas da manhã e fui a última a sair. Dentro do meu quarto, os médicos não estavam... Dentro do quarto, onde eu geralmente ficava, os médicos não davam uma notícia pro meu pai do que estava acontecendo. Meu pai estava ali só pela graça, orando, assim. Porque geralmente quando tem cirurgia, crente vem com todo o exército, né? Já liga, ela vai entrar em cirurgia, ora aí. Todo mundo já orando. E aí quando eu cheguei no meu quarto, eu estava com as minhas 2 pernas toda enfaixada. Fui de cadeira de roda porque eu não podia andar. E aí eu cheguei na minha cama. E lá na minha cama, o efeito da anestesia passou. E eu comecei a sentir uma dor na minha coxa direita, onde eles tinham tirado a minha pele. Uma dor insuportável que eu nunca havia sentido antes. A minha pele estava apenas na carne. Só, minha coxa estava apenas na carne, não tinha mais pele. E aquilo queimava, ardia, doía, tudo ao mesmo tempo no nível hard, sabe? E ali eu lembro que eu levantava a perninha pro alto e eu falava, papai, tá doendo tanto. Eu preciso tomar remédio. E ali o médico, meu pai chamou a enfermeira veio, deu as doses de remédio, só que a dor não passava. E o tempo passava, eu pedia remédio novamente, isso foi acontecendo várias e várias vezes. Detalhe, eu tinha acabado de sair do efeito da anestesia, então eu tinha ficado 12 horas sob efeito de anestesia, mais os remédios. Até que o meu pai, ele chamou a enfermeira, e dessa última vez a enfermeira chamou meu pai num canto distante de mim e falou assim, pai, é o seguinte, nós temos o papel e esse é o remédio.
Se o Senhor quer que a dor da sua filha passe, nós vamos dar o remédio. Só que o Senhor tem que entender que ela está sob efeito de remédios praticamente durante o dia todo. O corpo dela não está preparado para tudo isso de remédio, então vai dar uma overdose, alta dosagem, e ela vai vir a óbito. Então, para não falar que foi erro médico, o senhor vai assinar o papel, nós aconselhamos o senhor a ligar para a família, e aí vocês já se despedem, se preparam para o pior. E ali, naquele momento, meu pai pediu para que ela fosse embora. Só que já faziam 2 meses que eu estava no hospital e era a primeira vez que eu tinha pedido para ele para chamar a enfermeira. Eu chamei o papai e falei assim: pai, vem cá. Por que o senhor mandou ele embora? Se eu nunca reclamei, eu nunca chorei, eu nunca fiz escândalo, eu sempre fui a filha que o senhor pediu para eu ser. E a única coisa que eu tô te pedindo é pro senhor deixar eles me medicarem porque eu não aguento essa dor. E eu lembro que naquele momento meu pai olhou pra mim com um olhar assim embaixo e falou assim: filha, não tem mais o que fazer. Os médicos não podem mais te dar remédio. E eu olhei pra ele, eu falei assim, no momento que ele falou não tem mais jeito, veio uma luz assim dentro de mim, uma ideia, e eu falei assim: pai, tem sim. Porque eu lembro que um dia ele pegou uma bíblia, uma harpa, e ele me pediu permissão pros médicos e me levou de quarto em quarto de todo o hospital pra orar pelos enfermos. E antes disso ele me chamou e falou assim: filha, lembra que eu te falei que Deus falou que nós teríamos que vir pra cá? Nada acontece sem a permissão de Deus. Eu não sei por que ele nos colocou aqui, mas tudo tem um propósito. E eu não vou ficar adiando a bênção de Deus na nossa vida. Nós vamos orar pelos enfermos, nós vamos fazer a vontade de Deus aqui, até que ele nos tire daqui. E ali nós vamos orar. E olha que interessante, nós orávamos pelos enfermos estando machucados. Muitas vezes o Senhor ele nos chama para fazer pelo outro sem antes mesmo fazer em nós. E ser cristão é sobre isso, você Sim. aprender a curar a dor do outro estando doente, entende? E nós começamos a orar pelas pessoas e ali dentro foi coisa assim sobrenatural. Eu vi pessoas sendo curadas sem nem precisar fazer cirurgia. Pessoas que a gente orava e no outro dia eles estavam indo embora. E ia lá no meu quarto e falava: olha, muito obrigado pela oração. Os médicos vieram e falaram que eu não tenho nada e nós estamos de alta. Glória a Deus. Vi pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo dentro do hospital. Muitos deles voltando para Jesus, aceitando Jesus. E naquele momento em que o meu pai falou para mim que não tinha mais jeito, a única coisa que vinha na minha cabeça era a oração. Eram as pessoas que nós oramos e foram curadas. E eu falei: quer saber, pai? Quando nós oramos, Deus cura, não cura? Ele falou assim: cura. Eu falei: então ora por mim. E ali o meu pai orou. Só que passou o tempo, que eu digo que a oração é um remédio. A gente ora e espera, né, pra fazer efeito. E passou o tempo e nada aconteceu. A dor ainda estava ali. E eu entendendo que a dor estava muito intensa, sabe quando a dor tá tão difícil que você pensa que você não vai mais conseguir respirar? Você tá usando todo o fôlego que você tem pra tentar, entende? E ali, naquele momento, eu fechei os meus olhos e eu comecei a falar com Deus. Falei: Deus, eu não sei por que eu tô sentindo toda essa dor, mas eu sei que o Senhor é o remédio dos remédios. E se o Senhor não quer me curar, significa que o Senhor quer me levar. Mas eu não aguento mais. Já deu pra mim, eu não consigo mais lutar por isso, né? E eu falei: eu vou me despedir do meu pai. E aí o Senhor me leva. E aí naquele momento eu chamei o meu pai e falei assim: papai, as pessoas falam que eu sou forte. As pessoas falam que eu sou guerreira, que eu sou corajosa, só porque eu sou uma criança e vivo cantando. Só porque eu não choro. Mas eles são tudo mentiroso. E aí o meu pai olhou pra mim e falou assim: filha, por que você tá dizendo isso? Eu falei assim: porque eu não aguento mais. Eu não sou forte. Eu não consigo, pai. Eu não consigo mais lutar e não vai dar, eu acho que eu vou morrer. E ali naquele momento meu pai olhou pra mim e falou assim: filha, você sabe de uma coisa? Desde quando o acidente aconteceu com você, eu não derramei uma lágrima. Não porque o pai é forte, mas porque eu queria te fortalecer. E eu sei que desde quando isso aconteceu, você não derramou lágrima, não porque você é forte, mas porque você também não queria me preocupar. Só que chorar não é feio e não é vergonhoso. A palavra de Deus, ela diz em Mateus capítulo 4, versículo 25, versículo 5, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E ali, ele olhou pra mim e falou assim: então, agora que a gente já fez tudo, a gente já tomou remédio, a gente já orou, vamos chorar?
já que a gente não tem mais nada pra fazer, vamos chorar. E aí eu olhei pra ele e falei assim, com aquele olhar de dúvida, dizendo, mas... Por quê? Exato! Porque pra mim, eu sempre ouvi assim, chorar não adianta nada, para de chorar que isso não resolve. E eu falei, mas pai, o que chorar vai fazer agora? O que chorar vai resolver? Ele falou assim, eu só não chorei pra te dar forças, mas agora a gente precisa chorar. E ali a gente começou a chorar. Tudo que a gente tinha guardado todo esse tempo. Nós choramos. E quando não tínhamos mais lágrimas, detalhe, isso foi durante a noite, já era madrugada, amanhecendo. Eu olhei pra ele, passamos literalmente a madrugada toda com dor. Eu olhei pra ele e falei, pai, o senhor sabe de uma coisa? Deus é maravilhoso. E ele olhou pra mim, quieto, e eu falei, Deus é maravilhoso. Ele falou, filha, por que você tá falando isso? Como ele não falou, mas é como quem diz, você não tá vendo a nossa situação? E eu falei assim, sabe de uma coisa? Os médicos deram todos os remédios que eles podiam. E eles não conseguiram nem sequer diminuir a minha dor. Mas nós oramos. Nós choramos aos pés do Senhor. E nós esperamos o tempo dele. E ele acabou de tirar minha dor, eu não sinto mais nada. Uau. Meu Deus. Aquele foi um momento assim muito forte pra mim. Porque eu literalmente cheguei no momento de achar que eu ia morrer. O tempo que eu passava no hospital todos os dias, pra mim, que era criança, era muito simples. Eu não entendia nada. Eu ia pro centro cirúrgico brincando de pega-pega com os médicos. A prova não era minha, era do meu pai. Entende? Ele que estava passando pela prova. Porque pra mim era tudo uma brincadeira, eu não tinha noção. A criança, basicamente, ela vive aquele dia. Um dia de Exato. cada vez. O pai já preocupa, já pensa lá na Exato. frente. Eu entendo que aquela prova não era minha, era do meu pai. Naquele dia, eu tive um pouco da prova pra mim. Porque eu falei, não tem jeito. Entende? Mas Deus, ele foi surpreendentemente Deus. Deus Entende? é fiel. E eu Cara. acordei e eu não. E olha que interessante. Nós fomos. Aí eu falei, papai, agora que eu tô cansada e o senhor também, canta pra eu dormir. Geralmente as crianças gostam de ler livro, eu gostava que o papai cantava. E ali ele dizia quando ele dava o testemunho que aquele foi o momento mais difícil da vida dele. Porque ele não tinha voz nem pra falar, quanto mais pra cantar. E ali eu estava basicamente falando pra ele, no momento mais difícil, adora, sabe? E ele diz que ele não tinha forças e ele falou assim, meu Deus, o que eu vou cantar? Como que eu vou cantar agora? Tipo, com a voz embargada, sem ter o que falar. E eu falei assim, mas canta aquele hino daquele jeito. E ele falava que aquele era fácil, era uma forma nossa de se comunicar. Quando eu falava assim, ele já sabia. Era quando você... Sabe quando você, tipo... Eu não sei como a gente... Não é sussurrando. Tipo, quando não sai voz. Entende? Você... Acho que desse jeito, É sim. tipo isso. Uhum. Uhum. E ali eu falei pra ele cantar aquele hino, que era um hino específico que a gente gostava muito. E ele começou a cantar pra mim o Mais Perto de Ti, meu Deus, sabe? Aquele... exatamente assim. E quando ele olhou, passou cantando pra mim. E quando ele olhou pra mim, eu já tava dormindo. Detalhe, quando eu pedi pra ele cantar aquele, ele falava... Graças a Deus, esse é fácil. Porque ele não precisava falar, ele não precisava, né? Era só ali soltar aquele gemido e foi. E graças a Deus, quando ele acordou... Na verdade, eu acordei primeiro, criança, né? Acordei, peguei minha cadeira de roda porque eu não podia andar. E aí eu pulei na cadeira de roda e falei, papai, acorda, vamos falar de Jesus, ele é tão maravilhoso. E ali nós saímos pra falar um pouquinho mais de Jesus, do quanto que ele era bom. E isso me faz pensar daquela passagem em Salmos 30, o verso 5, que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso. No dia seguinte eu já nem lembrava mais da dor que tinha passado. E eu acho linda assim a forma como Deus trabalha. Então passou esse tempo, eu recebi alta, mudei, recebi alta morando ainda em São Paulo. Só que meu pai tinha vendido a minha casa em São Paulo no dia 15, um dia antes de eu sofrer acidente. Então, assim que nós voltamos do hospital, a moça que tinha comprado a nossa casa já estava morando dentro da minha casa, junto com a minha família. Uau. Ela tava tipo assim, eu não vou esperar a Taunay sair do hospital, a gente vai morar aqui, quando vocês vierem, vocês se viram. E aí, nisso, o meu pai me deixou em casa e foi viajar para procurar uma casa. Naquela época, ele pegou um ônibus e saiu sem direção. Ele parava, e aí ele encontrava alguma cidade, via as casas que tinha à venda no jornal
dormia em algum lugar e ia viajar mais um pouco, até que ele encontrou uma casa em Araraquara. E ele falou, ele tinha colocado um propósito com Deus, de que quando ele encontrasse a casa, ele sentiria paz. E ele encontrou uma casa e sentiu paz. E ali nós nos mudamos para aquela casa. E eu morei lá durante praticamente a minha vida toda, dos 6 anos até os 20. E nesse tempo que nós mudamos pra lá, eu continuava fazendo tratamento. Eu ia pra São Paulo toda semana, era 4 horas de São Paulo, mas eu ia toda semana, ou todo mês, ou de 6 em 6 meses. Até que chegou um momento em que os médicos me deram alta, falaram que eles iriam estudar o meu caso, pra que eles pudessem fazer alguma coisa, que até então não tinha nada pra fazer. E em 2018, apareceu uma mancha preta aqui nessa parte da minha cabeça. O sol de Araraquara, gente, é super quente. Araraquara é conhecido como a morada do sol. Sabe o sertão, Uau. tipo, Sim. sabe? Esses lugares bem quentes. Araraquara é tipo esses lugares. Era muito quente, eu não passava protetor, não me cuidava. O médico uma vez me falou que eu deveria cuidar, não sair no sol, porque o sol poderia meio que fritar a minha cabeça. Foi a explicação que ele me deu quando eu era criança. Só que quando eu cresci, eu já pensei que isso já não fazia mais diferença. Sim. E aí apareceu essa mancha preta, eu voltei no hospital pra ver o que era. E aí quando eu cheguei lá, o médico falou assim, olha, nós fizemos um exame e pelo que consta aqui é câncer. Uau, já não bastava essa situação, me veio um câncer ainda. Exatamente, era esse sentimento que eu tinha. Mas ele falou pra mim é câncer, só que é um câncer simples, um câncer de pele, a gente pode retirar. O problema ele está na sua cabeça e a sua cabeça não está cicatrizada e preparada para receber o câncer. Então, não que alguém esteja preparado, mas Sim, assim, no ela seu não tá caso pronta pra nada, entende? Não podia pousar mosca na minha cabeça. Ela é tão sensível que à noite eu dormia encostada na parede, eu acordava com a cabeça sangrando. De marcas, assim, ela é bem sensível. Era na época. E ali o médico falou, olha, você vai ter que cuidar e nós vamos tentar diminuir pra retirar ele. Caso você não se cuide, caso isso cresça muito, nós vamos ter que lixar a sua cabeça até chegar no crânio, antes que o câncer se expande e chega no cérebro, pra que nada aconteça. Só que a gente já deu errado uma vez. Lembra do que eu falei de... Sim, Sim. aquela cirurgia. Então agora a gente não tem mais de onde tirar pele, veia e carne pra refazer. Ou seja, você tem que cuidar. Se expandir, a gente não tem mais o que fazer, sua cabeça vai ficar exposta. Aí ele falou, eu vou te dar 1 ano pra você voltar pra sua cidade, fazer o tratamento, e daqui a 1 ano você volta. Se você não voltar na data marcada, a gente passa a sua vaga pra outra pessoa, porque aqui a gente não cuida de cadáver. Meu Deus, que... Pai. E eu fui pra casa. E era eu e meu pai, sempre juntos. E eu olhava pro meu pai assim, e ele olhava pra mim, e aí a gente, na ambulância, voltando pra casa, eu falei, pai, foi isso mesmo que eu ouvi? Você entendeu o que eu entendi? Ele falou que eu tô com câncer. Meu pai falou assim, foi o que eu entendi, câncer. E eu fui pra casa. E assim, demorou um tempo pra cair a ficha, sabe? Pra eu aceitar realmente, porque na minha cabeça tava assim, não é possível. Não é Já possível. sofri tanto, né? Olha, Não é sirva a possível. Deus. Não, Você tava com come on. Você tava com 17 anos de idade, mais ou menos. Tava com 17 anos de idade. E aí eu fui pra casa e meu pai, assim, bem pleno, falou assim, filha, vamos orar, seja feita a vontade de Deus. E aí em casa chegou um dia que eu tava tudo bem, até que um dia eu falei pra mim mesma, eu tenho câncer. Saiu da minha boca, nunca tinha saído, era só na minha cabeça, ninguém sabia, eu combinei com meu pai que a gente não ia contar pra ninguém. E um dia alguém tava falando comigo, falou, nossa, Tonai, você tá triste, você não é assim, o que tá acontecendo? Eu falei, eu tenho câncer. Naquele mesmo dia eu fui parar no hospital à noite. Comecei a ter uns sintomas muito fortes, e aí eu cheguei o médico falou assim, olha, eu não comentei nada do câncer com o médico. Ele falou assim, ó, a gente não sabe o que tá acontecendo, estamos te dando remédio, os remédios não estão parando a sua dor, a gente vai ter que entrar com algum remédio de base de quimioterapia aí pra ver se a dor passa, porque quando ele falou quimioterapia, eu olhei pra ele e falei assim, caraca, não é possível. Eu fui pra casa, falei, eu não posso aceitar essa doença pra mim. E aí eu fui no hospital, eu fui na igreja no outro dia, e na igreja assim, sedenta, falando, Senhor, me dá uma resposta. E aí veio um jovem, ele olhou pra mim e falou assim, irmã, Deus manda te dizer que é Ele, e não o homem, quem cuida de você.
é o próprio Deus. E ali eu fui pra casa, eu falei, agora eu entendi. Fui pra casa e falei, Senhor, eu não vou fazer tratamento nenhum. Eu vivi sendo sua serva e tentando fazer tudo certo pro Senhor, sabe, te servindo, porque nesse tempo, desde os meus 7 anos, eu já fazia missão, já pregava por todo o Brasil com o meu pai, entende? E era toda semana, para não dizer assim, todos os dias, entende? E aí eu falei, Senhor, quantas almas não têm sido salvas através da minha vida e tal? Eu falei assim, olha, quer saber? Eu não vou aceitar o câncer para mim. Se o Senhor quiser me levar daqui dias, daqui semanas, daqui um ano, seja feita a tua vontade. Eu vivo todos os dias esperando a sua volta, então por que não voltar para mim antes? Se é isso que o Senhor quer, tudo bem. Mas se o Senhor quiser cumprir mais um milagre na minha vida para que as pessoas acreditem que o Senhor realmente faz milagres, amém. Que seja feita a tua vontade. Eu só vou viver a minha vida. E aí eu continuei a minha vida normalmente. Ninguém sabia que eu tinha nada, nem pastor, ninguém. E ali, o que aconteceu é que chegando próximo do prazo de completar um ano, eu ouvia, o quarto dos meus pais era do lado do meu, eu ouvia os meus pais chorando e orando toda madrugada. Só que, sabe quando você ouve o pranto, você sente o desespero da pessoa na oração? Eu comecei a sentir o desespero dos meus pais. E detalhe, nem meus irmãos sabiam que eu tinha. E ali, eu chamei uma amiga minha de confiança. E eu falei assim, olha, o sonho dela era ir pra São Paulo. Falei, olha, se você quiser, eu pago sua viagem, você vai comigo pra São Paulo. Tudo que eu preciso de você é que você segure em minha mão. Ela falou assim, por quê? Eu falei assim, porque os meus pais não estão preparados pra ir comigo. Eu sabia que o médico, os médicos são muito diretos, sabe? Falei assim, eu tô bem, mas eu sei que o médico ele vai ser bem direto no que ele for falar. Eu não quero chatear os meus pais, eu acho que eles já passaram por muito. E aí eu falei, só que tem um porém, faltam 2 meses. Vamos orar, eu e você, nesses 2 meses? Ela falou, vamos. E nós começamos a orar todo santo dia, sabe? E chegamos no hospital. E chegou lá, o médico me chamou numa sala e ele saiu. Ele me deu um papel e saiu. E eu nem li o papel, né? Eu não entendo nada de papel de médico. E aí, depois de uns 20 minutos, ele voltou. Ele falou, Taunay, você entendeu o que tá escrito nesse papel? Eu falei, não. Ele falou assim, então eu vou te explicar. Aqui, e ele mostrou uma linha lá embaixo. Aqui está dizendo que você não tem mais câncer. Uau. E não milagre. tem probabilidades de ter futuramente. Aí ele falou assim, só que eu tava esse tempo lá fora procurando os laudos do seu tratamento. Eu quero saber que tipo de tratamento você fez, quem foi o médico que cuidou de você lá em Araraquara, se a químio foi tudo bem, quantas sessões você fez. E aí eu olhei pra ele assim também, raciocinando, falei assim, doutor, você não vai encontrar. Ah, mas por que você perdeu? Não. Porque não precisou de médico, não precisou de remédio, não precisou de quimioterapia. Como assim, Taunay? Falei, doutor, quem me curou foi o médico dos médicos. Aleluia. Eita, Jesus. Foi algo assim, e ele olhou pra mim, aí ele sorriu, ele É falou assim, se você acredita sim, tudo bem. Só que toda notícia boa vem acompanhada de uma ruim. E agora eu tenho uma ruim pra você. E eu falei, o que é? Ele falou, olha, a gente vem estudando o seu caso há 12 anos. E há 12 anos a gente vem procurando melhores recursos, não só no Brasil, nos melhores países, melhores tecnologias, melhores cirurgiões plásticos, e a gente vem estudando como a gente prometeu. Só que a gente não encontrou resultados pra você. Como assim, doutor? Ele falou, olha, você vai ser careca pra sempre. A sua parte da cabeça não tem como implantar cabelo, não tem como fazer nada, porque vai rejeitar e vai dar problema. Então você vai ter que ser feliz, se contentar assim, com quem você é pra sempre, porque você vai ser careca pra sempre e não tem outra escolha. Se você gosta de usar peruca, é bom pra você, mas não tem nada mais que a gente possa fazer até aqui. E a partir de hoje eu estou te dando alta definitivamente. Você não precisa mais voltar aqui. Que balde. E ali, quando ele me falou aquilo, pra quem está assistindo depois de todo esse testemunho, pra quem conhece a minha história, fala, mas um cabelo não é nada. Só que, quando eu era pequena, o que eu mais gostava, sabe aquelas perguntas bestas? O que você mais gosta em você? Eu gostava do meu cabelo. Minha mãe falava que
quando eu saía no sol, meu cabelo ele era loirinho. Eu era a única loirinha de casa. Meu pai é negro, gente. Então vocês imaginam, né? Como saiu uma loirinha. Ah, meu Deus, é bom. Não, Enfim. a gente tem um caso aqui, até mesmo da Laura e da Letícia, porque a Laura, ela é morena. E a Aham. Letícia, ela é loira, a esposa do Nick. Exato, eu nunca ia então imaginar que elas eram irmãs, depois que eu fiquei Sim. sabendo. Exatamente. E aí aconteceu isso lá em casa. Eu fui a única loirinha. E quando eu saía no sol, minha mãe falava que o meu cabelo ele fazia raios assim coloridos. Parecia tipo uns fiozinhos coloridos com o reflexo do sol. Todo lugar que eu ia, as pessoas paravam e pediam pra pôr a mão no meu cabelo. Todo lugar que eu ia, as pessoas perguntavam: nossa, mas é de verdade? Era um cabelo muito grande. Meu cabelo passava do bumbum, era enorme, sabe? E eu amava aquela atenção, todo mundo olhando e tal. E quando eu descobri que eu não tinha cabelo, foi assim. Eu tava dentro do hospital. Os médicos cobriam todos os espelhos e vidros que poderiam emitir um reflexo. E ali, eu era muito esperta. Um dia, os médicos fecharam tudo. Mas eles fizeram o meu curativo enquanto eu tava sentada na minha cama. O meu pai na minha frente, porque todas as vezes que eles me furavam, eu segurava a mão do meu pai e apertava, pra que eu não fizesse força no outro braço. E na hora que eu apertei, o meu pai olhou o olho, arregalou o olho e olhou na minha direção. Eu olhei na bolinha do olho dele e eu vi o meu reflexo careca. Eu vi o meu reflexo careca pela primeira vez. E aí eu me assustei. Naquele dia eu não cantei. Naquele dia eu não falei. Naquele dia eu não brinquei. E o meu pai viu que tinha algo diferente. Ele falou assim: filha, por que você tá assim? Eu falei: tá tudo bem. Ele falou: não tá. Eu falei: pai, o senhor mentiu pra mim. Ele falou: mas como assim, filha? Do que você tá falando? Eu falei assim: eu sei que eu tô careca. Ele não tinha mentido, porque ele não falou. Ele só não falou. Mas você ficou chateada com a Mas eu fiquei criança. muito chateada. Porque, pra mim, o meu cabelo era o que eu tinha de mais importante. Só que, dentro do hospital, uma enfermeira chamada Jesus, ela veio falar comigo e com meu pai. Ela falou assim: olha, Deus manda eu te dizer que o inimigo usou esse cachorro pra tentar tirar a vida da sua filha. Porque grande é a obra que Deus tem na vida dela. Mas não se preocupa, porque o que Deus faz hoje vocês não entendem. Lá na frente vocês vão entender o porquê que Deus permitiu vocês passarem por tudo isso. Aquelas entregas que a gente Exato. né? E é exatamente isso. Depois, com o tempo que começou a almas serem salvas, pessoas serem tocadas através do meu testemunho, eu falei: meu Deus, era isso. Entende? Muitas almas foram tocadas. O meu testemunho ele já atingiu mais de 7 milhões de vidas. Assim, isso foi 7 milhões de vidas. Ele atingiu num vídeo que foi viralizado no meu testemunho há uns 2, 3 anos atrás. Antes disso, já teve mais de 1.000 vidas que foram salvas através do testemunho. E eu falo isso não para minha glória, mas para a glória de Deus. Para que a gente venha entender o propósito pela qual Deus nos permite passar pelas coisas, entende? E eu não lembro como eu cheguei nesse assunto, o cabelo. E ali eu fiquei pensando: poxa, eu quero o meu cabelo. E Deus, ele sempre usava pessoas para falar: ele vai restaurar o que você perdeu. Deus vai te dar o seu cabelo de volta. Pessoas que olhavam pra mim e viam o meu cabelo mesmo eu estando careca. Sabe? Pessoas tendo visões. E todas as pessoas falavam do cabelo da mesma forma. Eu vejo um cabelo assim, assim, assim. Eu vi você, tipo, já aconteceu de eu estar numa igreja, numa chácara. E eu tava dentro do templo dessa igreja cantando, que eu gosto de cantar pra lá e pra cá. E esse pastor, amigo meu, ele olhou e falou assim: Taunay, é inacreditável. Eu olhava pra você, eu careca, porque eu fico careca o tempo todo. Eu olhava pra você e eu via o seu cabelo perfeitamente. Ele falou assim: tá chegando, o Senhor vai te dar. E aquilo cada vez fazia, né, crescer, sabe? Quando o médico chegou pra mim e falou assim: não tem mais jeito, eu tentei indagar. Eu falei: mas doutor, ele falou assim: não tem. A gente já estudou, você só precisa aceitar. E aquilo me entristeceu. Pra mim foi como se Deus tivesse mentido pra mim. Eu fico muito chateada comigo mesma. Eu não fico chateada com as pessoas, eu fico chateada comigo. Sim. Porque a Bíblia diz que nós devemos avaliar a profecia. E aí eu pensei: será que eu não avaliei? Será que Deus permitiu que pessoas mentissem em cima do púlpito, em nome dele? E eu comecei nesse será? Porque não é possível que tudo isso de gente que veio nenhum deles enviados por Deus. Entende? Eu fiquei tão chateada. E aí eu fui pro meu quarto orar. E eu comecei a chorar. E eu falava: Deus, por que o Senhor me enganou? Ou por que o Senhor permitiu as pessoas me enganarem dessa forma?
O médico me provou que é impossível. Então o Senhor só permitiu eu ser iludida esse tempo todo. Bem triste, assim, meio que colocando Deus na parede mesmo, sabe? Eu não mergulho disso, são palavras muito fortes. E ali eu lembro que eu comecei a chorar. E o Espírito Santo me levou pra Bíblia. Não lembro agora onde tá, acho que é Lucas 27, Lucas 20 alguma coisa, 24, 7, não lembro. Mas tá lá em Lucas. Mas tá lá em Lucas, gente. Ou em Mateus, na Bíblia. Dizendo, o que é impossível para o homem é possível para Deus. E aquilo ficou na minha cabeça, o que é impossível para o homem é possível para Deus. E eu fui numa igreja pregar no outro dia, porque eu tava cheia de urgentes. Então era assim, tava passando pela prova, mas você não tinha tempo pra ficar pensando na prova. Você tinha que ir pregar mesmo assim, não importa, entende? Sim. E eu ia. Só que aí chegava lá, eu dilacerada, veio uma irmã e ela olhava pra mim, ela falava assim, irmã, é lindo. Eu olhei pra cara dela boiando, só esperando, né? Ela, é lindo, irmã, você não entende. E eu esperando. Ela falou, quando eu olho pra você, eu vejo Deus descendo uma mão, ela não falou Deus, ela falou assim, uma mão muito grande, descendo fio por fio dos cabelos na sua cabeça. Como se fosse uma costura, sabe? Descendo. E eu com peruca, ela não conhecia a minha história. Ela, tipo, ela olhou pra mim e falou assim, eu não sei por que eu tô te falando isso. Porque o seu cabelo é lindo, mas Deus está te dando cabelos novos. E Ele manda te dizer que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Não questione. Ageu 2. Ela falou, não questione, ele ainda está trabalhando, ele ainda vai fazer. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Ah, irmão! Não, depois dessa. Como administrar tudo isso? Meu Depois Deus. dessa, eu falei assim, Nossa. meu Deus, é maravilhoso. E aí passou, e eu venho desde aquele dia nessa fé, já fazem anos, mas eu venho nessa esperança, nessa fé de que Deus ainda vai realizar. Você guarda E aí, essa às palavra. vezes, a gente fica nessa... E aí, será que vai? Será que não vai, né? E a nossa fé, muitas vezes, enfraquece. Principalmente quando demora, né? E eu lembro que chegou um tempo antes de eu vir pra cá, pros Estados Unidos, que eu estava orando no meu quarto e eu falei assim, pai, as pessoas são tão acostumadas a falar, me elogiar por conta da minha fé, falando que eu tenho muita fé, que eu isso, que aquilo. Mal sabem eles como eu tô por dentro. Mas eu não quero perder essa fé que as pessoas dizem que eu tenho, se é que eu tenho. Então me ajuda a acreditar que o Senhor vai fazer. E porque a minha cabeça, gente, eu não sinto nada. Dá pra ver, eu espero que vocês aí, ó, consigam ouvir pra ver que é verdade. Dói minha mão, mas não dói a cabeça. É como se fosse, tipo... Você tem uma placa. Pior que não é uma placa, eu não sei o que acontece, é duro. Eu acho que é isso que os médicos falaram sobre não ser cicatrizado. E eu não sinto nada, não é cicatrizado, então, tipo, não tem nada que eles possam fazer. E ali, eu comecei a orar e eu falei, Senhor, se o Senhor ainda for fazer na minha vida, ou estiver fazendo, me mostra. Me mostra para que eu não venha desfalecer, para que eu não venha perder a minha fé e simplesmente aceitar a forma como eu estou vivendo. Porque muitas vezes isso acontece. A gente se convence. Chegou um momento na minha vida que eu tava assim, mas se Deus não quiser me dar meu cabelo, tudo bem, eu tenho várias perucas pra usar. Só que não tá tudo bem. Porque a promessa inicial, ainda que eu me esqueça, o Senhor não esqueceu. Sim. A promessa dele ainda é a mesma, só que um dia o Senhor perguntou pra mim, você ainda quer? A minha promessa é a mesma, mas você ainda quer? Porque eu já tinha mudado a minha cabeça. Por não sair da minha zona de conforto, por não ter que me esforçar e acreditar num novo milagre, eu simplesmente aceitei a forma como eu estava vivendo e falei, pra mim tá bem. Eu gosto de ser careca, eu gosto de trocar de peruca sempre, e eu gosto dessa vida. Aí Deus chegou pra mim e falou assim, você ainda quer? A minha promessa é a mesma. E aí eu falei assim, Senhor, eu ainda quero. Embora eu goste de usar peruca, eu ainda quero que o Senhor faça. Não apenas por mim, mas por todas as vidas que me viram careca e ainda vão me ver de cabelo. Por todos aqueles que talvez duvidaram e falaram assim, ela tá falando isso, mas eu duvido nascer um cabelo naquela cabeça. E ali eu lembro que eu chorando, eu falei assim, Senhor, mas se o Senhor for fazer, me mostra. Eu preciso ver. E ali, no outro dia eu acordei e eu fui escovar meu dente. E aí, quando eu me olhei no espelho, eu olhei do lado da minha cabeça, porque esse lado nasce cabelo. Os médicos fizeram vários procedimentos até que nasce. Desse lado não nasce. E aí eu olhei no espelho.
E aí quando eu olhei no espelho, dá até pra vocês verem aqui, eu vou puxar. Tinha Meu Deus. tinha um fio de cabelo. E aí eu olhei assim, eu falei, não tô acreditando no que eu tô vendo. Olhei mais de perto, falei, Senhor, tem um fio de cabelo. Eu comecei a chorar, fui mostrar pra minha mãe, fui mostrar pro meu pai, fui mostrar pra minha irmã. E eu falei, Senhor, se foi o Senhor que colocou, se não é coisa da minha cabeça, Deus, faz de novo. Mostra. Mais uma vez. E aí isso foi de noite, né? E aí no outro dia eu acordei novamente, tinham 2 fios de cabelo. Depois tinha 3, depois tinha 4. Hoje já tem mais tufinho, sabe? Aham. Você vai vendo, vai nascendo assim, Uau. é gostosinho. Eu até brinco, eu faço assim, ó, fico enrolando. Talvez quem tá na câmera não consiga ver, mas vocês Sim. podem ver, provar que é Sim, real. realmente, gente. Tem cabelos ali. Sim. E era impossível. É como se... Já viu aquela história da flor que nasce no asfalto? Sim. Tem que fazer muita força pra aparecer. Exatamente. Dessa mesma forma é o meu cabelo. É como se a minha cabeça fosse um asfalto e ela é uma florzinha bem delicadinha. Então, leva tempo, mas Deus ele está fazendo dia após dia. Ele vai mostrando. E isso me faz acreditar que não é porque ele ainda não fez que ele não está trabalhando. Não é porque ele ainda não concretizou que ele não está fazendo. A obra leva tempo, né? E isso também me faz entender que muitas vezes o Senhor já ministrou em meu coração isso. Infelizmente, existem muitas pessoas que elas precisam ver para crer, como isso aconteceu comigo. Como aconteceu comigo. E existem muitas pessoas que quando eu conto meu testemunho, mas talvez se eu não tirar a peruca, eles não vão acreditar. Talvez alguém que esteja assistindo o vídeo pode pensar, a maior parte das coisas que ela falou é inventada. Entende? E se eu não tivesse mostrado a peruca, aí ia ser certeza que eu ia ser uma mentirosa. Entende? Só que quando o Senhor, ele ainda ministrou em meu coração e falou, eu vou te levar em muitos lugares, nos 4 cantos da terra, te fazer tirar, para que as pessoas vejam sem. Depois, eu faço esses mesmos olhos ver o seu cabelo, que você não vai ser capaz de tirar. Para que eles venham acreditar que eu sou o Deus que faz. O Deus que fazia milagres antigamente, ele é o mesmo Deus, não mudou. Ele continua fazendo milagres. Amém. E é sobre isso. Eu lembrei também do paralítico, que ele é levado numa cama. E quando Jesus ele opera o milagre, ele diz, né? Leva a tua cama. Carrega a tua cama. Exato. Então, eu creio que você foi escolhida por Deus para anunciar o evangelho e ao mesmo tempo carregar a marca do que é Deus na vida de uma pessoa. Exato. Testemunho, ele serve justamente para poder edificar a nossa fé. Eu confesso, quando eu ouvi seu testemunho, eu falei, meu Deus, eu não tenho problemas. Eu não tenho, porque eu imagino você, uma criança, passa por essa situação, depois vem a fase da adolescência. Como é administrar isso na adolescência, naquela época onde estão todas as meninas na escola, você jovem, você vê suas amigas todas com cabelo, uma pinta, uma faz isso, aquilo, e você naquele momento não tem os seus próprios cabelos naturais. Você tem a peruca, mas no fundo você sabe, não é o meu cabelo. Sim. Algum momento você pensou em desistir, desacreditar no Senhor e largar tudo? Olha, eu acho que o mais interessante é isso. O fato de eu ter passado por tudo isso que eu passei é o que me conserva na presença de Deus. Porque Simples. todas as vezes que eu penso em desistir, eu penso, eu não passei por tudo isso pra desistir agora. Eu vou continuar porque eu sei que enquanto eu sair, porque a vontade sempre dá, em todo crente, sempre, o inimigo sempre vem de vez em quando e dá uma pincelada. Mas e se? Entende? Só que eu pensei, se eu fizer isso, eu vou adiar o processo de Deus na minha vida. Porque eu sei que sem Deus eu não vivo. Eu não sou capaz. Tem um hino que eu cantava muito que diz assim... sem te adorar, sou como um grão de areia no fundo do mar. Sou como folha seca voando no ar, como um pássaro sem asa, sem poder voar. Sem te adorar, minha vida não é vida, não tenho alegria. Sou alguém sem esperança, em busca de guarida. Uma alma implorando por socorro. E é por isso que se eu não lhe adorar, eu morro. E é isso que eu vivo todos os dias. Todas as vezes que eu tento, não que eu tento, mas que eu sinto que eu estou distante de Deus, o que eu sinto dentro de mim é que eu estou morrendo.
em todas as áreas da minha vida. Então, eu entendo que talvez possa ser por costume, talvez porque eu nunca saí da presença de Deus, sempre cresci assim. Mas, mesmo se eu tiver a oportunidade, eu não quero sair. Porque eu entendo que eu morro sem a presença de Deus. E aí, o fato de eu ter passado por tudo isso, eu penso, não, eu não vou adiar a promessa de Deus. Eu não vou ter passado por tudo isso para chegar agora e desistir. É como se o troféu estivesse na minha frente, eu estivesse quase lá e aí eu... Entende? Eu penso em tudo isso e eu penso que Jesus, ele já tá voltando. Então eu não vou perder o meu tempo. Eu vou fazer o que no mundo, cara? Eu já tentei. Eu nunca tinha ido numa balada. Nunca no Brasil. Olha, meus pais assistindo isso. Meu Deus! E aí que eu cheguei nos Estados Unidos e uma amiga minha falou assim, umas amigas minhas falando, vamos. Eu falei, não, eu não gosto, eu nunca fui. Mas como que você sabe que você não gosta se você não foi? Eu falei, porque eu não gosto, não é pra mim. E ela falou, vamos, não é nada pesado, a gente só vai, conversa, come. Eu falei, conversar e comer é comigo, então vamos. Eu fui. E aí eu cheguei lá, eu fiquei 20 minutos dentro do lugar e eu saí. Eu falei assim, não é pra mim. Então assim, você sabe que não é o seu lugar. Não se encaixa. Eu me sentia um peixe fora d'água. Eu liguei pra minha irmã e falei assim, eu fui numa balada hoje. Odiei. Foi muito Graças engraçado. a Deus. Assim, Ela um odiou. monte de gente tocando em mim. Foi assim, muito estranho, sabe? Foi muito engraçado a forma que eu falei com ela. Uma barulheira. Ninguém comendo. Me prometeram comida, ninguém comendo. Porque o Porque crente gosta de comer. O crente só vai se tiver comida, minha gente. Aí eles só tinham bebida na mão. Eu nunca bebi álcool. Eu falei assim, cara, por que eu vou beber álcool? Não sou carro, não entende? Tipo, ficava sem sentido pra mim. Cadê a comida? Falei, eu vou pra casa. E eu fui pra casa, gente. Mas foi muito engraçado. Eu falei assim, agora eu tenho certeza. Agora eu posso falar que eu provei. E eu realmente não gosto disso. Mas o sentimento foi ruim. O sentimento foi tipo de... Exato. Eu só provei pra mim que aqui não é meu lugar. Eu só provei pra mim que não importa o quão vazia eu esteja, isso não vai preencher nada. Porque aí eu venho pra igreja, eu passo, sei lá, 2 horas adorando a Deus e eu já me sinto revigorada para que eu possa seguir a minha vida, entende? Então, eu realmente já aceitei. Sabe o que Não é você pra mim. faz? Saindo aqui do Pod Life, você liga pra essas suas amigas e fala assim, agora deixa eu fazer um convite pra vocês. Convidei, boa. inclusive. Eu vou convidar vocês pro lugar onde tem muito Chama barulho, no domingo, ué. onde o povo pula. Eu Tem já comida. convidei. Inclusive, uma das que foram comigo veio aqui, passou a virada. Graças Primeira a vez que ela veio na legal. igreja. E hoje Uau. na academia eu convidei a outra. Ela vai vir no domingo que vem. Graças Deus. a Eita, Deus. glória. Fala pra eles, aqui tem barulho, aqui o pessoal pula, aqui o pessoal se diverte e no final ainda come. Eu falei, Come. você acha que eu esqueci de falar da comida brasileira? Come Meu do céu e da Deus. Glória a Deus. Muito bom, gente. Muito gostoso Gente, mesmo. eu confesso que eu tô emocionado. Ah, De verdade, Deus é como maravilhoso. Deus é fiel. Sim. Como Deus é Sim. fiel. o tempo E assim, todo. e quando surgiu os Estados Unidos na sua vida? Muito bom. Então, veio essa promessa dos 4 cantos da terra. Aham. Só que Deus prometeu pra mim, não de agora, ele prometeu desde sempre que iria me levar pros 4 cantos da terra. E ele veio reafirmando. Um pouquinho antes da pandemia, Deus falou, prepara o passaporte, porque eu vou te levar, chegou a hora. Só que aí, entrou a pandemia. Quando entrou a pandemia, eu tava tirando o passaporte. E ali no que entrou a pandemia, eu falei, Deus, o Senhor prometeu, eu tô usando a minha fé, eu acredito que o Senhor vai fazer. Só que tem um porém, eu não falo inglês. Falei, como que o Senhor quer me levar nos 4 cantos da terra? Os 4 cantos da terra vão no mínimo entender o inglês, porque é a língua mundial. Sim. Sem que eu possa me comunicar com eles. Como que eu vou pregar, falar do meu testemunho, sem que eles me entendam? Porque eu sei que existe tradução, mas não é todo lugar que tem um tradutor para português. Se eu aprender o inglês, qualquer lugar que eu for, vai ter alguém que para traduzir o inglês para a língua deles. Sim. Falei, Senhor, eu quero aprender inglês. Nisso, eu já tinha saído do ensino médio, e eu só tinha o inglês do ensino médio, que é nada. Verbo to be. Do ensino, inclusive, do ensino médio de escola pública do Brasil, com todo o respeito. Que é nada. E aí, eu conheci uma escola, e eu amei aquela escola. Só que a escola era bem cara. E ali, era tipo 6 mil por mês. E eu sou de família pobre. Meu Deus, isso é uma faculdade de medicina. Exato. Literalmente. Só que assim, é o curso, não é um Sim. curso, é o curso.
Aí, É só de inglês lá. são línguas em gerais. Ok. Mas, Você não pode mas eles enxergar são o focados preço, no né? Tem que inglês. enxergar o Exato, valor. tem que enxergar. O valor vamos do lá, né? negócio. Aí eu enxergando o valor, porque eu não tinha. Pra pagar o Só que na preço. minha cabeça, os meus pais sempre foram ricos. Eu não sei porquê, né? Aí eu fui lá e falei com meu pai, numa maior simplicidade. Pai, encontrei o curso que eu quero fazer, eu nunca pedi nada pra vocês, e é esse curso, 6 mil. Ele falou, não tenho, já de primeira. E eu falei, como assim? O senhor não tem, Eu pai? também, 7 filhos. Exato. Ajuda seu pai também, né? Mas olha que interessante. De todos os filhos, são idades diferentes. Sempre chega um momento na idade dos filhos que eles falam, escolha um curso. E a gente paga. Eu fiz 14 cursos antes deles me mandarem escolher um. Porque quando fosse pra escolher, eu queria escolher o curso. O curso. O curso que ia mudar a minha vida, entende? Aham. E ali, eu cheguei neles e falei, esse é o meu momento. Eu escolhi o curso pra vocês pagarem. Falei o valor, eles quase caíram no chão. Aí eu falei assim... E ali eu fiquei triste com eles, porque eu achei que eles não queriam investir em mim. Aí eu fui brigar com a minha mãe. Falei, mamãe, a senhora me pede pra fazer o curso e eu te passo o curso, mas eu sinto que a senhora não me ama, que a senhora não quer investir em mim, porque a senhora pagou pra todas as outras, por que não paga pra mim? Eu sou a última. Minha mãe olhou pra mim, eu lembro a cena, ela tava ainda lavando louça, olhou pra mim e falou assim, filha, a mãe não tem. Eu não vou mentir sobre isso, seria um prazer investir no seu futuro, porque eu sei que você tem capacidade. Só que sabe de uma coisa? Você tá pedindo pra pessoa errada. Porque Deus, o Deus que você serve, ele é o dono do ouro e da prata. E uma vez ele te falou que tudo que você pedisse, ele te daria. Surra de A Bíblia. Bíblia fala que tudo que você pedir, crendo, recebereis. Então vai lá, pede e crê. Ah, meu irmão, pra quê? Fui no meu quarto na hora, até trouxe. Ajoelhei, orei e escrevi uma carta. Porque às vezes a gente ora, gente, a gente esquece a oração. Aí eu falei, eu vou escrever só pra ter certeza. E aí, gente, eu trouxe a carta. Olha que bonitinho, Deixa pode eu ter. mostrar aqui, não vou mostrar Eu detalhes, fiz até... não, mas olha a infância é só da pro criança. pessoal. Tá aqui na minha, Eu fiz na minha até- câmera. Cara, que bom. Eu fiz até um de Taunay para Deus, fiz um envelopezinho. Pra vocês verem que é bem Uau, caseiro. legal. Com folha de caderno cortado tudo torto. Olha aqui, É assim, gente. Tem nem selo. Realmente, existe, tá vendo? De O testemunho é Taunay pra real. Deus. Com E o papel realmente dá pra ver que tem alguns anos que passaram, dá pra perceber. E com coraçãozinho pra Deus sentir que veio do coração. Enfim. Orei, fiz a carta. E na carta eu falei pra Deus, Senhor, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece os meus pais. O Senhor sabe que eu não tenho. E que eu não pediria se eu não soubesse que o Senhor não seria capaz de me dar. Só que eu vou colocar 5 coisas que eu quero. Só 5. E eu vou colocar aqui, mas não tem regra. Quando o Senhor quiser cumprir, o Senhor cumpre. E ali eu especifiquei pra Deus. Eu quero curso intensivo de inglês na escola, tal, tal, tal. Fiz a carta, orei, coloquei a carta na Bíblia. Passou 5 dias, a coordenadora da escola me ligou. Ela falou assim, então, Nai, é da escola tal, 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 eu preciso que você venha aqui porque a gente precisa resolver uma situação. Eu falei, mas do quê? Ah, faz meses que você tá... Perdão, faz 1 mês que você tá matriculado e você não comparece às aulas. Eu falei, mas como assim? Tipo, eu nem tenho dinheiro pra pagar isso. Ela falou assim, não, vem que a gente resolve, a gente conversa. E eu fui. Aí, cheguei lá, ela falou assim, olha, a gente não tem tempo pra conversar, mas você tem uma prova agora com a professora pra ver se você tá no nível dos alunos pra você poder continuar. Afinal, você tinha faltado, né? mesmo. Segundo ela. Segundo Meu ela, tinha Deus. faltado 1 mês. E aí, eu fui no banheiro, porque a metodologia deles é totalmente voltada em conversação. Então, não existe essa coisa de, eu vou escrever o que a professora falar. É você de frente com a professora conversando em inglês. Eu nunca tinha falado inglês, gente. Eu fui no banheiro, ajoelhei, falei, Deus, é o seguinte. Isso é louco. A minha cabeça não entende como que isso aconteceu. Mas eu aprendi que nada acontece sem a sua vontade. Se eu cheguei até aqui, o Senhor tem um propósito. Se for da tua vontade, me faz entender. Eu sei que o Senhor é poliglota, bilíngue e fala todas as línguas, então é O isso, senhor que Deus. criou todas as línguas. É isso, Deus. Fui lá pra sala, fiz a prova com a professora. Eu sentei na cadeira, ela olhou pra mim, começamos a conversar. Eu comecei a entender tudo como se fosse português. Ela Meu me passou Deus. pra coordenar. Ela falou assim: olha, é difícil acreditar que você nunca fez inglês. Mas eu vou passar você pra coordenadora que ela precisa conversar com você. Essa coordenadora, ela é evangélica também. Ela sentou e falou assim, Taunay, a professora falou muito bem de você e tal, feliz que você consegue sim acompanhar a turma. Talvez a gente vai ter até que te passar, porque essa turma talvez não vai poder te acompanhar. Mas, assim,
faz um mês que você não vem. E eu falei assim, então, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Comecei a conversar com ela, ela falou assim, olha, como eu posso te ajudar? Faz 5 dias que você não sai da minha cabeça. Eu fui dormir e eu sonhava com você. E uma voz, e acredito eu ser a voz de Deus, ela me falava, você precisa ajudar ela. Ela falou, e como eu posso te ajudar? É só isso que eu quero saber. Eu falei assim, olha, é simples. Eu quero e preciso do inglês, porque eu quero fazer missão e eu preciso do inglês. Mas eu não tenho dinheiro. E ela falou assim, olha, quanto você consegue pagar? Falei, de 6 mil. 1.000 dividido em 10 vezes. Se possível, até 12, sem juros, por favor. 12. E ali ela falou assim, tá, porque assim, eu não trabalhava. E eu decidi que eu ia pagar por mim mesma, não pedi mais ajuda dos meus pais. E tudo que eu tinha era dinheiro de agenda. Só que as minhas agendas eu não cobrava, era o que Deus tocasse no coração das pessoas. Às vezes Deus toca no coração da pessoa e a pessoa amolece e dá mais. Às vezes Deus toca no coração, a pessoa fecha a carteira também e aí não ajuda. Então, era aquela coisa, eu vivia pela fé. O que Deus quisesse. Então, eu sabia que no mês, pelo menos 100, era certeza que eu conseguia. E ali, ela falou, então tá bom, você só precisa pagar a matrícula. A matrícula é R$100 e uns 50 centavos ali. Aí eu comecei a chorar. Sentia que eu tava com a faca e o queijo na mão e a faca quebrava. Aí eu comecei a chorar. Ela, por que você tá chorando? Eu falei, eu não tenho. Eu vim de carona porque eu não tinha dinheiro pra pagar o ônibus. Eu não tenho. E ela falando, Taunay, Deus tocou no meu coração. Tem. Eu falei, não tem. E aí, você sabe quando você nasce, que os pais fazem aquela conta poupança de criança? Ainda no nome dos pais, e de vez em nunca eles colocam R$1 lá. Sim. Meu pai tinha feito uma dessa pra mim. E o cartão ia vencer no próximo mês, só que eu tava com o cartão lá. E aí eu olhei e falei assim, quer saber, eu vou olhar. Vou checar na minha conta. Chequei na conta, tinha R$100, 50 centavos certinho, o valor exato que ela precisava. Deus de provisão. Aí foi algo muito louco, porque eu não sabia de onde aquele dinheiro tinha vindo. E ali eu paguei a matrícula e não comprei material, nada. Só paguei a matrícula e comecei a ir nas aulas. O que eu fazia? Eu pegava o livro das minhas amigas, estudava com as minhas amigas. Comecei a me esforçar bastante. Na outra semana, eu já estava estudando lá, né? Na mesma semana. E aí passaram-se 3 meses e a pandemia ficou bem pesada lá no Brasil. A minha cidade chegava a fechar, ninguém saía pra fora. E aí eu lembro que eu fui falar com ela. Eu falei assim, olha, as igrejas fecharam. Eu não tenho mais agenda nenhuma. Eu não vou conseguir fazer dinheiro pra te pagar. Eu tô precisando de um emprego, qualquer coisa. Seja faxina, seja qualquer coisa. Eu só quero um emprego pra eu poder pagar o curso, porque eu preciso terminar esse curso. Ela olhou pra mim e falou assim, olha, a gente tá precisando de professor. Eu falei, é o quê? Ela falou assim, professor, eu falei, não, eu tô falando pra mim, não é pra amiga, é pra mim mesmo. Ela, não, é pra você. Você tá estudando aqui com a gente há 3 meses, você conhece a metodologia. Porque o que aconteceu? Eu estudava bastante, eu peguei a língua de uma forma muito, assim, rápida. E acredito eu que Deus colocou, não que eu peguei, não que seja da minha sabedoria, mas que Deus colocou. Então eu acabei pulando turmas, porque as turmas já estavam muito... Você estava no nível Eu tava num nível mais avançado. Então elas iam me pulando. Chegou no 3º mês, o curso durava 8 meses. Chegou no 3º mês, eu já tava praticamente no último livro. E ali ela falou assim, olha, se você quiser, a gente faz o teste. Você faz o teste com o fundador da metodologia, ele não é do Brasil. Você faz o teste com a dona da escola, que também fala inglês muito bem. E aí você faz o 3º teste. Fiz o primeiro teste, passei. Nem acreditei. Primeira vez que eu falei com uma pessoa que não era brasileira, tipo, uma pessoa americana, né? E aí fiz o 2º teste com a dona da escola e passei. E aí o 3º teste era montar 100 slides de aula, como se fosse uma aula inicial, para os professores. E os professores iam me avaliar e ver se eu aplicava a metodologia bem. E eu fiz essa aula e todos os testes durou 1 semana. Então, tipo, eu tive um período bem curto de tempo para se preparar. E aí eu mostrei, fiz aula pra eles e eu passei. Deu 2 semanas, tive meu primeiro registro na minha carteira como professora de inglês. Sem faculdade, sem nada, com 3 meses. Eu tenho uma pergunta. Essa Sim. caneta que você escreveu a carta, você trouxe ela para os Estados Unidos por acaso? Eu tô precisando, emprestada. Porque, irmã, eu preciso do inglês. Eu nem lembro qual foi. Jesus E olha amado. que doido. Eu comecei dando aula só pra crianças.
a professora, só que eu sempre tive muito contato com criança, porque era da igreja, cuidar. Filha de pastor é sempre assim, você nasce com as crianças, você vira a tia das crianças, né? Tá ouvindo, Esther? Você vira regente das crianças, é normal. Então eu já tinha esse contato com as crianças. E ali eu fui lá pra aula e ela falou assim: olha, você vai assistir a aula dessa professora e dar aula exatamente como ela dá, porque os alunos gostam muito dela. Conforme os alunos forem gostando de você, a gente te dá mais aulas, mais turmas. E eu fiz uma aulinha com ela pra ver como ela dava metodologia e continuei. Na minha segunda, terceira aula, os alunos estavam super amando. E aí as mães começaram a assistir minhas aulas. Elas amaram a forma como as crianças participavam das aulas. E eu comecei a ganhar na segunda semana que eu tava lá, a mesma coordenadora que me mandou fazer a aula com a professora, me pediu para participar da minha aula para aprender como eu aplicava a metodologia. Uau. E aí, na terceira semana, os professores infantis estavam assistindo a minha aula para ver a forma como eu aplicava. Pra replicar. Passando na quarta semana, todos os professores foram para os adultos e só eu fiquei com as crianças, porque as crianças já não queriam mais fazer aula com os outros professores. Meu Deus. E aí, depois, no próximo mês, eu comecei a pegar os teenagers, e aí depois eu peguei os adultos, e aí eu peguei, tipo, todos os níveis, né? E aí chegou um momento que a coordenadora olhou pra mim e falou assim: Taunay, eu queria saber se você quer aceitar o cargo de coordenadora educacional. Really? Eu tinha menos de 2 meses na empresa. Ela tava assim: a gente gosta muito de você aplica a metodologia muito bem. O fundador da escola gostou muito de você. E a gente tá precisando dessa. A única questão é que você vai precisar dar aula pros seus professores. Wow, you are nice. That was like, oh my God! Come on, you're kidding Não, me. você sabe que até ontem eu falava sempre, you is nice. Aí ela You disse, is nice. amor, não, quando é pra uma pessoa você não usa is, usa are. Eu falei, ok, então vou guardar, então, are. É por isso que ele falou com calma agora, você viu? É, You are Mas you nice. are o nice. Henrique vai aprender muito rápido, porque ele tá praticando bastante. Sim. Ele só conversa em inglês. Assim, Se Mano, orar, eu vai mais rápido ainda. Eu vou escrever esse caderno inteiro aqui, ó. Você tá pensando em inglês já, né? Demais da conta. Lança o alemão aí. Ok. Tá bom, parei, Alright. brincadeira. E aí foi, gente. Eu não peguei esse cargo, porque eu achei muita responsabilidade dar aula pros meus professores. Mas eu aprecio a forma como Deus trabalhou em tudo isso. E Appreciate it. I appreciate it. Eu fiquei, tipo, menos de um ano trabalhando lá. E aí surgiu essa oportunidade do intercâmbio de au pair, que é pela qual o intercâmbio pela qual eu cheguei até aqui. E eu falei pra Deus, Senhor, se for da tua vontade, vai dar tudo certo. Em menos de 2 meses, o meu passaporte saiu. Eu fiz o teste de inglês, deu avançado. Eu tinha todos os requisitos que precisava preencher pra vir nesse intercâmbio. E isso foi em janeiro. Eu entrei na empresa em março, não em abril. Em março, faltando 1 mês pra dar 1 ano, eu vim pra cá. Jesus. Exato. E agora você vai achar aqui, eu profetizo em nome de Jesus, uma faculdade em que você vai ganhar o visto de trabalho Aleluia, receba. e vai dar aula aqui em nome de Jesus. Yes. Gente, porque ela é professora até hoje. Então, sou quem tá precisando de aula de inglês aí, só entra em contato com ela. Sim. Inclusive, não é só para quem está aqui nos Estados Unidos ou para se ela voltar, né, pro Brasil. Eu vou falar se ela voltar, você dá aula online também, né? Sim, sim. Então, quem quiser entrar em contato com você, eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Esse aqui é, ó, apareceu aí embaixo, tá vendo? Entra em contato Se for com crente, ela. melhor ainda que a gente até ore em inglês. Olha só, Aleluia. tá vendo? Perde, Oh, Lord. perde a oportunidade não, Meu Deus. papai. Deus. Ai, gente, E faz quanto muito tempo que você Deus. tá aqui já? Não faz nem 1 ano, vai fazer 1 ano em março. Tá quase lá. Em 1 ano, em março faz 1 ano, e eu vou estender o meu intercâmbio pra mais 6 meses. Mas aí vem outra coisa. Eu sou audaciosa. Então, eu falei com Deus, Senhor, o Senhor quer me levar pros 4 cantos, né? Mas, agora que eu já aprendi o inglês, eu quero outras línguas. Então, eu estou trabalhando para que eu vire poliglota, e daqui 2, 3 semanas estou indo pra Itália fazer um intercâmbio também, para que eu fique fluente em italiano. Até Legal. então, eu falo 3 línguas. Na verdade,
Eu tenho conhecimento em inglês, português, italiano e espanhol. Sí, pero que estoy acá hablando con usted porque possamos perceber que você é uma pessoa muito firme. Ele fala várias E línguas. aqui Ele é a muito gente poliglota. solta todas as línguas. Só o português que é o mineiro, né? Só o português que é o Não, mineiro. Mas que Só legal. português que não funciona muito bem. E tá tudo bem. A gente começa a esquecer as palavras em português, já não sabe mais Começa como traduzido do escreve. inglês para Faz português, parte. faz parte. Mas agora, em nome de Jesus, eu estarei indo pra Itália E sede plano- uma benção lá naquele lugar. em nome de Jesus. Que muitas deu almas certo, também sejam já deu tocadas. E Mas você esse é o vai e objetivo. volta para os Estados Unidos? Só vou ficar 2 semanas, eu vou fazer um curso intensivo. Assim como foi esse intensivo que eu fiz, eu vou fazer um intensivo lá. Já E- preparou a carta? Pro... Meu É, Deus, boa. eu não! Boa, prepara. Preciso! Faça a carta. Deus, obrigada. Vai voltar no Na hora italiano que fluente. Eu De profetizo verdade. na hora que você pisar no aeroporto, já vai estar falando a Eita. língua daquele lugar. Eita! Arrepiei. Ai, filho. Ai, você serve a quem? É um Deus que pode todas as coisas. É isso mesmo. Tô colocando aqui a peruca. Deixa eu ver, não sei quais cortes vocês vão fazer. Pelo menos nesse corte eu fico mais, né? Poxa, mas que legal. Mas sim. E aí, é isso. Acho que eu já falei demais, né? Mas é lindo ver a forma como Deus trabalha no geral. Sim. O pastor falou algo no culto, que é aquela coisa... Eu sempre anoto as coisas que eu acho importante. Que pra cada coisa que você pede pra Deus, tem que ter um motivo. Algo que... Eu vou falar, eu vou ler aqui pra eu não errar. Mas é porque é algo muito importante. Eu anotei. Tá vendo, gente? Ela anota mesmo. Não. Qual é o meu propósito para cada coisa que eu peço para Deus? Então, em qual propósito eu peço isso? Isso é só para me vangloriar? Ou como Deus pode agir através do que eu estou pedindo para Ele? Então, eu aprendi que ultimamente tudo que eu venho pedindo é assim: Deus, eu quero isso, mas não é para mim. Deus, eu quero italiano agora. Não é pra mim. É pra sua obra. Eu quero ser poliglota. Não é pra mim. É pra sua obra. Tem um propósito. Porque sempre... A gente nunca sabe. Sempre vai ter alguém que não fala inglês. Sempre vai ter alguém que fale outra língua. Mas se você tiver um pouquinho de conhecimento em tudo, o Senhor pode usar a sua vida para alcançar muito mais almas. Isso depende do quão preparado você está para o que Deus tem para entregar às suas mãos. Então eu venho tentando me preparar o máximo possível, porque querendo ou não, eu também vivo a minha vida e eu também tenho uma promessa para receber. Até quando eu vou ficar adiando? Isso. Eu tenho que me preparar. Quanto mais rápido eu estiver pronta, mais rápido o Senhor me leva, mais rápido o Senhor faz, mais rápido o Senhor cumpre e tudo fica bem. E aí Jesus volta e fica tudo certo. E é sobre isso. Amém. É porque muita gente pede algo pra Deus pra, às vezes, quando a pessoa recebe, começa a jogar na cara dos outros. Recebi isso. Então eu acho que você tem que dar um motivo pra Deus. Por exemplo, Deus, abre tal porta pra mim que eu vou, por exemplo, abençoar as crianças na África. Sim. Dá um motivo Sim. de verdade que vai fazer o bem. É aquela coisa, Entendeu? nunca é sobre nós. Nunca é sobre nós. É sobre Jesus. Ele é o centro de tudo. Ele é o centro da Bíblia, ele é o centro da nossa vida, ele é o centro do motivo pela qual nós andamos, caminhamos, existimos, etc. Então, nunca é sobre nós. E quando nós entendemos isso, entendemos que tudo que fazemos é para o reino, eu acredito que o Senhor, ele começa a realizar as coisas na nossa vida. É como diz a Bíblia, vocês pedis, mas não recebeis, porque vocês não estão sabendo pedir. Isso. Entende? E aos poucos a gente vai recebendo. Mas além disso, além de pedir, a gente tem que ter fé pra receber. Então uma coisa sempre caminha com a outra. Sim. Não adianta só a gente pedir e não acreditar. Então eu sempre falo, se for pra você pedir, cara, achando, tipo, já com um pé meio lá, meio cá, espera até você fortalecer essa fé e acreditar. Uau. Entende? Eu sei que você tem relacionamento com Deus e que você conversa com Ele todos os dias. Não tanto quanto você. Que isso. Coitado de mim. Tadinho Mas de mim. se Jesus, ele aparecesse agora diante de você e você tivesse uma única oportunidade de dizer algo pra ele. Igual eu te falei, esquece que você tem um relacionamento dele todos os dias. Mas se fosse uma última vez essa oportunidade, o que você diria pra ele? Obrigada. Obrigado. Obrigada. Eu acho que não tem nada pra falar além de obrigada. Porque tudo que eu penso todos os dias, todas as vezes que eu penso que eu vou falar com Jesus, a primeira palavra que eu falo, Senhor, obrigada.
Obrigada porque, mesmo sem eu existir, mesmo sem eu sabendo que futuramente eu iria existir e eu seria esse bichinho imundo que eu sou, o Senhor ainda assim escolheu morrer na cruz por mim. Obrigada porque o Senhor me perdoa, mesmo sabendo que eu peço perdão e muitas vezes eu volto a fazer o que eu falei que não faria. Obrigada porque eu não mereço e mesmo assim o Senhor tem feito. Obrigada. Uau, que top. Você tá quanto tempo sem dar um abraço na sua família? Eu acho que o último abraço que eu dei neles foi em março. Então, quase um ano. Tá, então olha pra sua câmera, que eu já te disse qual que é. E manda uma mensagem pra eles, que eu tenho certeza que eles estão te assistindo agora. Lindos! Eu sou muito grata a Deus pela vida de cada um de vocês. Principalmente meus pais, meus irmãos ali próximos, que sempre me incentivaram a não desistir dos meus sonhos. Eu não vou chorar, porque eu passei maquiagem, não posso borrar. Mas eu quero que saibam que Deus, ele tem uma promessa não só na minha, mas na vida de vocês também. A minha é de ir. Vocês ficam, e eu sei que ficam intercedendo por mim. Mas onde quer que eu esteja, eu sempre estarei levando um pedaço de vocês comigo. Eu sempre vou amar vocês, eu sempre vou orar por vocês. E na vida nós não sabemos quais são os planos de Deus para nós no futuro. Eu posso ver vocês em breve, posso ver vocês talvez daqui a muito tempo. Mas onde quer que nós estejamos, o que me contenta, o que me conforma, o que me deixa feliz, é saber que em breve nós nos veremos. Seja na terra ou seja no céu. Independente de tudo, onde quer que eu esteja, eu sempre vou amar e ser muito grata pela vida de cada um de vocês e tudo que vocês me ensinaram até aqui. Deus abençoe vocês, seus lindos. Uau, que top! Uau. Top isso, Glória merece a Deus. palmas. Aleluia. Amém. Forte. Obrigada. Taunay, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina. De verdade, nossa, foi uma honra. Foi Imagina. A gente chegou ao fim, né, gente, do nosso Pod Live, o seu podcast. favorito. Pra finalizar, você pode fazer uma oração pra gente, por favor? Quem sou eu na fila do Não, pão? por favor. Uai, Gente, existe uma convidado. regra, todo convidado no Meu final, ele Deus. ora por nós. Acho que seria mais justo vocês orarem por mim, e aí tá aí, ó, sabe? Deixa eu te falar, a unção que está sobre a vida, ó, vai, transborda. Gente, a mina tem um talento pra cantar também. Ah, não, só eu, pra eu, cantar? eu tive a oportunidade de tocar a bateria quando ela tava cantando. Gente, eu nunca tinha escutado a voz dela. Quando eu uso o retorno no meu fone, quando ela começou a cantar aquela música A Ele a Glória, eu comecei a arrepiar Eu amo todinho. Eu amo esse. Lindo. Então tá bom, gente. Acho que é isso. Antes de encerrar, eu só gostaria mais uma vez de agradecer a vocês pelo Isso. convite. Quem aguentou aí assistindo a gente, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Foi um prazer estar aqui. E é isso. Vamos orar. Oremos. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Papai, nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem nos feito. Te agradecemos, papai, por tudo quanto o Senhor tem nos dado e pela forma como o Senhor trabalhou, trabalha, tem trabalhado, trabalhará em nossas vidas. Amém. Papai, do fundo do meu coração eu te agradeço por este abençoado podcast, por essa ideia, por esta semente que foi plantada, Jesus. por esta semente que vem crescendo cada vez mais, se tornará uma árvore e terá frutos, e que esses frutos serão vidas que virão através desse trabalho e se renderão em tua presença. Senhor, nós fazemos isso não para que nós venhamos ser vistos, não para que nós venhamos ser famosos, mas para que o Senhor venha aparecer. E que em cada podcast o Senhor cresça e nós venhamos diminuir. Para que tua seja a honra, para que tua seja a glória e teu seja o louvor. Senhor, nós não merecemos, mas nós te agradecemos, porque sabemos que mesmo assim o Senhor tem trabalhado por nós e através de nós. Continua abençoando, Senhor, a vida de cada uma das pessoas que trabalham em prol deste podcast, dando graça, sabedoria, Senhor, dando força para que eles venham caminhar mais uma milha todos os dias. Amém. Não deixe, ó Pai, que o inimigo venha colocar palavras, pensamento contra a tua vontade que os façam desistir ou achar que eles são menos. Os mostra, Pai, todos os dias que o Senhor é e que o Senhor faz. Continua conosco, Papai. É o que nós te pedimos.
e desde já te agradecemos crendo na nossa vitória. Em nome de Jesus. Amém. 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 Fortíssimo. Demais a conta. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Para você que nos assiste, aproveita e já compartilha esse vídeo com no mínimo... Toda vez eu peço mínimo 3 pessoas, Sempre mas dá bom, compartilha com 10 pessoas. Manda no grupo da família logo, vai. Exatamente. Eu tenho certeza que esse testemunho vai edificar a sua vida e a vida de alguma pessoa também, porque realmente é um testemunho fortíssimo de vida. Então, se você tá reclamando do seu problema, tá reclamando de uma dorzinha na unha do pé aí, deixa eu te falar uma coisa, meu filho. Levanta, erga essa cabeça que essa moça aqui passou por coisa muito pior. A diferença é que quem estava sustentando ela foi Deus. Ela tinha Aleluia. plena convicção disso. Sim. Então, receba isso na sua vida também e creia que o Senhor é contigo. Fique com Deus, um beijo no seu coração. Falou, pessoal. E até o próximo episódio, É em nóis. nome de Jesus. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.